Então, boa tarde a todos. Eu sou o Alan, ele é o Cláudio, somos da Cloudera. Eu sou arquiteto de soluções da Cloudera. Nossa. Sou engenheiro de sistemas da Cloudera. Alô? A intenção nossa aqui é passar para vocês um pouco do que é o Apache Kudo. Já vai começar as piadinhas com o nome, sempre tem, né? O Kudo, não sei de quem. Complicado isso aí. Que não seja o meu Kudo, mas é o Kudo da Apache, tá? Só uma pergunta. Quantos daqui são de TI? Uou! Tava com medo se a apresentação ia ser muito técnica. Vou mandar ver ela. Tá. Então vamos passar. Uma breve apresentação aqui nossa, porque isso me interessa muito. Basicamente, éramos loucos aí num manicômio, certo? E aí... pode passar. Basicamente é o quê? É minha experiência profissional, sou formado em matemática, bacharel em matemática, com mestrado em ciência da computação. E já trabalhei bastante também, já passei tanto pelo lado do cliente, quanto pelo lado de fornecedor de serviços. Então, eu entendo a dor de quando você é cliente, coisas do tipo, assim também como entendo a dor de quando você é fornecedor, que é complicado pra caramba. E... minhas principais experiências passei bastante pelo mercado de segurança da informação e bastante por telecom também, atuando com pesquisa e desenvolvimento nessas áreas. Atuei em alguns projetos open source, tanto na área de segurança como em algumas outras áreas. E hoje, basicamente, eu sou arquiteto de soluções da Cloudera para a América Latina, mas com foco em ciência de dados, data science. E como estou falando aí, a gente atua também aí inserindo o Big Data, projetos de Big Data em grandes organizações ao redor da América Latina, não somente Brasil, Peru, Chile, Argentina e assim por diante. Todo o mercado da América Latina. Estava no Chile. Não, Chile não. Não, Peru. Amanhã eu estou indo para lá, inclusive. Tá? Pode passar. Olá. Tá. Por quê? Vamos dizer assim, eu tenho 14 anos já de experiência como... Não está funcionando aqui? Tá? Alô? Eu que estou falando errado. Bom, trabalhei 14 anos na área de arquitetura da Telefônica, sei muito bem como é que é essa vida, e aqui me traz algumas lembranças, né? Algumas boas, outras... Boas. E hoje eu trabalho na Cloudera, né? E o que eu faço é mostrar para as pessoas como que a tecnologia pode ser usada. Do jeito mais bonitinho é o que a gente fala assim na Cloudera, eu faço a vaquinha voar. O Alex faz a vaca da... Tem outra versão dessa história, mas é impróprio para o horário, então a gente vai... Eu faço a vaquinha da voo de galinha. Quem tem que dar a decolada lá é o Alex. Tá. Bom, quantos daqui conhecem a Cloudera? Uau! Tá bom, não preciso apresentar muito, né? Mas o que eu posso dizer, o que a Cloudera faz? Ela vende suporte, praticamente isso. Porque viver de open source é a mesma coisa... isso aqui tá melhor. Oh. Bom, eu falo alto, mas tudo bem. Então, gente, viver de open source é a mesma coisa que vender gelo para esquimó, não é? Como é que a gente ganha a vida com isso? Quantos daqui, em projeto de Big Data, tentou fazer a instalação do Hadoop direto do site da Apache? Parabéns. E rapidinho, o que vocês acharam da experiência? Bom, a razão é simples, né? Porque temos, acho que, mais de 20 componentes e vocês precisam garantir que todos eles estejam funcionando de forma íntegra. E vocês precisam verificar todos os patches aplicados, verificar se nenhum componente está afetando o funcionamento de outro. Então, é um inferno. O que a Cloudera faz? Ela cuida disso para vocês. Ele vai garantir que esse ambiente vai estar funcionando de forma correta e íntegra para vocês. E, lógico, suportável. Então, esse é o diferencial de usar a distribuição da Cloudera. É open source, só que o que tem por trás é uma empresa como a Cloudera dando suporte no funcionamento dessa tecnologia. O que a gente vende é o suporte. Não significa que agora eu vou ficar preso à Cloudera. Não.
o que vocês vão ter é suporte. Se vocês não quiserem mais o suporte, vocês vão continuar com o seu ambiente sem nenhum problema. Tá bom? Vai passar. Lá. Opa. Então. Bom, a Cloudera, para garantir que o ambiente funcione, porque alguns aqui perguntaram, como é que eu faço para colocar o ambiente Hadoop e que eu possa usá-la ela junto com o meu ambiente, né, com os meus sistemas legados. A ideia, gente, não é que a gente venha com a solução do Hadoop, a Cloudera, e venha e troque seu sistema inteiro legado. Isso é inviável. Qualquer provedor de serviço ou de tecnologia vier falar que vai substituir sua tecnologia fácil e rápido, é mentiroso. Isso, acho que eu já, até quando era como arquiteto, quando alguém vinha com esse discurso, eu mandava ele embora. É inviável. Então, a Cloudera tem um programa de parceria, onde tem um funcionário da Cloudera trabalhando em cada um desses provedores para garantir que a sua distribuição funcione adequadamente com cada um desses componentes. Se alguém aí que fez direto do SaaS tentou integrar com o SaaS, por exemplo, vocês teriam uma dificuldade enorme. Eu lembro que eu tentei isso, demorou mais 6 meses, e quando saí da Telefônica ainda não tinham colocado. Então, já com a solução da Cloudera, como a gente tem o cuidado de garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente com cada um desses componentes, é praticamente out of the box. Tá bom? Esse é um dos grandes diferenciais da Cloudera. Certo? Então, apresentamos um pouco aqui sobre o que é a Cloudera e tal, aquele marketing, aquele jabazinho básico, né? E agora vamos ao que interessa mesmo, que é o Kudo. Então, o que acontece? Uma frase interessante aí que se aplica ao ecossistema Hadoop. Para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Porque o que acontece? Eu acredito que muitos de vocês, quando foram se deparar com quem instalou qualquer que seja das distribuições aí de Hadoop, percebeu que o ecossistema é bem grande. E você tem diversas ferramentas para fazer, muitas vezes, a mesma coisa, só que acaba mudando em detalhes. Então, justamente o que a gente tem que perceber, tem que começar a observar, e isso não tem jeito, é só com feeling e com o tempo, é justamente qual que é a melhor ferramenta adequada para o melhor tipo de informação que você precisa, para o que você realmente precisa trabalhar. E aí, no caso, o que acontece? Então, a gente vai contar um pouco mais para frente da história do Kudo, como ele surgiu, o porquê surgiu a necessidade do desenvolvimento do Kudo dentro da Cloudera. Lembrando que essa foi uma ferramenta desenvolvida para o ecossistema, desenvolvida dentro da Cloudera, só que a Cloudera acabou abrindo open source. Hoje ela trabalha um projeto licenciado e totalmente incubado dentro da Apache Foundation, ou seja, um projeto open source, certo? É um projeto que utiliza modelo estruturado de dados, certo? Ele é baseado em tabelas, ou seja, as suas tabelas elas são divididas em tablets. Esses tablets eles são bem equivalentes a partições ou até a divisão de arquivos, mais ou menos como funciona. O sistema de divisão de arquivos é bem semelhante ao HDFS, a como funciona o HDFS. E a sua arquitetura ela suporta, justamente por causa disso, por esses tablets serem distribuídos, a arquitetura ela suporta uma distribuição dos dados de forma geográfica, ou seja, eu posso ter distribuído isso em diversos data centers e assim por diante, e utiliza o sistema ativo-ativo. Certo? E mais uma coisinha, né, gente? Se vocês observarem a evolução desse ecossistema do Hadoop, o primeiro workload dele era batch. Então, conforme foi evoluindo esse ambiente e as necessidades dos clientes também foram aumentando, foram surgindo novos tipos de workloads. Temos hoje um workload também analítico, e a Cloudera também tem um componente que também foi doado para a Fundação Apache, que é o Impala. Então, se vocês precisam fazer um analítico, e a característica do analítico é poucos usuários, 1000, mais ou menos, 1000 usuários, acessando petabytes de informação, essa é uma característica analítica. Se vocês querem fazer um trabalho que vá ser do tipo workload online, transacional, temos o HBase para isso.
Então, para cada tipo de tarefa, atividade que vocês precisam realizar, dentro do componente, dentro da distribuição da Cloudera, existe um componente lá dentro que atende à sua necessidade. E o Kudo é desses componentes que a Cloudera viu a necessidade de criar. Certo. Então, o que seria o Apache Kudo? Seria um sistema de armazenamento para tabelas que exigem dados estruturados, certo? Então, ele não é nem um motor SQL, nem um Query Planner, nem um Optimizer, mas sim um sistema de armazenamento que possui uma interface de funções que permite que você consiga recuperar seus dados rapidamente de forma randômica ou através de um full scan table. Aí. A lógica de dados sempre vai ser apresentada ao cliente como linhas e ele possui um conjunto finito de colunas. Ele utiliza o formato colunar para fazer o armazenamento da tabela e, como já falamos aqui, a divisão dessas tabelas é chamada de tablets, que são particionadas sobre vários servidores, normalmente utilizando a mesma estrutura de um cluster Hadoop, só que com o seu próprio sistema de arquivos, certo? Para armazenar isso. E os tablets, eles são replicados e gerenciados através do conceito de consenso Raft, que é justamente para fazer o agendamento, saber fazer a divisão exata para qual servidor que eu vou fazer a distribuição desses dados, a distribuição dessas tabelas de hash, certo? As colunas, elas são altamente tipadas, como a gente disse aí, possui um número finito de colunas, e a gente utiliza aí a Alter Table para fazer remoção e adição de colunas. Certo? Então, quer falar? Tá, então, o que acontece aqui? O Kudo, ele vem como uma alternativa de armazenamento para você poder fazer análises rápidas em dados rápidos. Então, simplifica bastante a arquitetura para construir aplicações analíticas em tempo real, certo? O Kudo ele já foi projetado pensando no futuro de arquiteturas de hardware para armazenamento, como storages e até outros dispositivos que venham a ser desenvolvidos. Inclusive, tem até uma memória de estado sólido que a gente está desenvolvendo em conjunto com a Intel e o Kudo já tem suporte a esse cara. E tem uma flexibilidade da ferramenta adequada para cada caso de uso em uma única plataforma. Então, se eu quero construir uma base de dados onde eu vou fazer apenas consumo analítico desses dados, então eu utilizo esse conjunto aí, Kudo mais Impala. Se eu quero fazer uma aplicação que ela vai ter processamento de dados em tempo real, então eu posso usar Kudo mais Spark, certo? E os seus principais casos de uso são trabalhar com dados de séries temporais, contínuas, fazer analítico de IoT, essa é uma das principais ideias, e gerar relatórios online, porque como você tem toda essa interface SQL para fazer buscas, insert, select, update de forma rápida nos seus dados e em grande escala, então isso ajuda bastante a gerar relatórios em tempo real, certo? O que o Kudo não é? Ele não é uma interface 100% SQL, ou seja, ele não tem todas as funções, ele tem um conjunto de funções, mas não todas as funções, certo? Quer falar, Cláudio? Não. Tá. Ele não é uma interface SQL, na verdade ele é um storage. O que vocês podem usar como SQL é o Impala acessando esse storage. Isso. Tá? Bom, e ele não roda sobre o HDFS, tanto é que para ele ter uma certa performance foi criado um armazenamento separado das máquinas. Ele não vai estar dentro do HDFS. Sim. E óbvio, ele não é um substituto do HDFS ou do HBase. Tá legal? Sim. Aí é justamente como a gente havia falado aqui no início. Então, cada ferramenta tem o seu caso. Tanto que a Cloudera vai continuar suportando as 3 ferramentas. O EDFS para armazenamento em grande escala, o Kudo para quando você quiser fazer armazenamento e consulta desses dados em grande escala, e o HBase para outras operações de hash, coisas do tipo. Lembra o que eu falei? Vocês não podem seguir aquela, quem só sabe usar martelo, todo problema é prego. Sim. Vocês vão precisar saber usar cada um desses componentes em cada situação. Bom. Tá. Então, aqui as suas interfaces, a gente tem uma API no estilo NoSQL, onde você pode fazer insert, update, upsert, que seria um update mais insert,
certo? Um update ignore, um delete e um scan. Você tem interface com Java, C++ e Python. A gente possuímos também integrações diretas com MapReduce e interfaces através do Spark e do Impala. Você não tem, justamente por causa dessa divisão de consenso, os arquivos que ficam em cada servidor, os pedacinhos de tabela, que são os chamados tablets, você não tem acesso direto a esses tablets, porque é justamente o servidor de tablets que faz todo esse controle, todo o gerenciamento de onde vão ser distribuídos esses tablets, então a gente não tem acesso direto. Mas ele possui nativamente suporte à autenticação, autorização e encriptação da mesma forma que você possui no cluster Hadoop. Certo? Outra característica que é muito interessante também do CUDO são as características de performance, justamente por ser escrito em C e usar alguns recursos da LLVM, que é um compilador de C++, ele utiliza algumas instruções diretas do processador para poder fazer a otimização de distribuição dos tablets, de como serão distribuídos esses tablets, certo? Utiliza algumas instruções. E ele possui compilação de just-in-time. O que significa isso? A gente utiliza bitcodes, porque o LLVM trabalha com o conceito de bitcodes, justamente para gerar código otimizado e eu poder ter mais recursos, gerar mais recursos do processador e trabalhar melhor em conjunto com o processador. Então, trabalha direto com isso. A latência, no caso do CUDO, depende muito da capacidade do hardware, ou seja, o CUDO ele já foi criado pensando em HDs SSDs, HD de estado sólido, e tecnologias futuras de memória de armazenamento que virão. Então, com isso, eu consigo ter respostas em milissegundos de forma automática, já só bastando instalar, até sem nenhuma otimização. Justamente por ser feito em C++, ele não possui garbage collection, e o que permite um gerenciamento em memória aí de um grande footprint de dados, podendo assim ter uma otimização aí nas informações. E uma outra coisa que realmente faz muita diferença em relação ao CUDO é que ele utiliza Bloom Filters para poder fazer a verificação se um dado é existente já nos tablets ou não. O que isso significa? Eu não vou ter que ficar fazendo várias leituras sequenciais diretamente em discos toda hora. Eu faço apenas uma leitura e consigo armazenar isso em estruturas de Bloom Filters, justamente para poder ter um melhor acesso e um acesso mais rápido aos dados. Bom, gente, essa vantagem que a gente tem com relação aos códigos em C e das instruções do processador é a parceria que a gente tem. Parceria não, a Intel é 20% dona da Cloudera. Então, a Intel ajuda muito ao uso do processador. Então, a eficiência que a gente tem no nosso código, no desenvolvimento dessa tecnologia com o uso do processador Intel é muito alta. Então, essa parte aqui que a gente aproveita ao máximo a CPU graças ao suporte da Intel. E, realmente, como o Alan falou, o CUDO está preparado para novas tecnologias. Vocês podem ver que, por exemplo, o disco SSD está começando a ficar barato. Então, está valendo a pena, daqui uns 5 anos, talvez, e que vai valer a pena o uso de SSD. Ou, o que a Intel está querendo fazer também é o uso de memórias persistentes, que vai aumentar o throughput. Como vocês podem ver, como vocês já sabem, a maioria dos workloads, ou vamos dizer assim, a restrição de processamento que a gente tem no nosso cluster não é de CPU, é de I/O. Então, aumentando o I/O, vocês vão ter agora uma nova barra aqui de limite que vai estar assim, um pouquinho mais alta. Vocês vão ter menos restrições. Então, vendo isso, a Cloudera já está preparando um novo engine que vai tirar proveito quando o SSD vai estar commodity. E onde é que entra o CUDO? É difícil, é complicado, o nomezinho. Tá. Como vocês sabem, o HDFS, como foi criado, ele é muito bom para processamento batch. Então, se você tem que fazer full scan, ele é perfeito. Ele tem um throughput enorme. Se eu tenho várias máquinas, o full scan dele é muito performático. Agora, e se eu preciso fazer leituras e escritas randômicas, com pequenas quantidades? O HBase é bom. Eu consigo trabalhar com milhões de leituras e gravações simultaneamente sem nenhum problema. Esse já é um workload onde eu vou ter milhares de pessoas acessando o ambiente, trabalhando com pequenas quantidades de dados, não é isso? Sim, exatamente. Agora, e quando eu preciso ficar no meio aqui?
ter um e outro. Esse foi o grande problema. E agora? O que faremos Eu nós? quero fazer leituras e gravações randômicas com pequenos dados, mas eu quero fazer analítico nele também. Sim. Eu preciso fazer um full scan, eu tenho que fazer agregação. Se eu for tentar fazer... Você quer derrubar um cluster T-Base? Ó, a receita. Faz full scan. Tenta fazer agregação. Show, você derruba. Pode ter quanta máquina quiser, você vai arrebentar esse cluster. Por isso que eu falo, e os meus clientes não entendem, eu não sei porquê. Desculpa se alguém aqui devia ter falado isso. Não faça analítico no T-Base. Não é para isso. Tá? Porque se você tentar fazer agregação, ele acaba fazendo full scan, só que a estrutura do T-Base não está preparado para fazer agregação. Então, por isso que foi no meio aqui que está faltando. No meio coloca o CUDO. No meio você coloca o seu CUDO. Coloca o CUDO do... sei lá, vocês entenderam. Então, por isso que o CUDO é muito interessante quando você... Passa para o próximo. Perdão? Que aí tem. Aí, cobriu o CUDO. Tá legal? Então, situações onde vocês têm que receber dados muito rápido e vocês precisam fazer uma análise em cima desses dados que estão chegando, o CUDO é ideal. Então, ele é muito bom quando vocês precisam trabalhar com séries temporais, né? Time series, IoT. A análise rápida de dispositivos IoT. Se eu quero gerar... Eu tenho uma grande escala de dados, eu quero gerar relatórios rápidos, então... É o que a gente pode fazer. Sim. Então, o uso do CUDO, quem conhece a arquitetura Lambda, é muito simples de se obter usando o CUDO. Porque sem o CUDO antes, tinha que usar o HBase. E com o HBase, ele não é um banco de dados tradicional. Para você ter um certo desempenho, às vezes, em vez do banco de dados tradicional, onde você normaliza tudo bonitinho, no HBase a gente desnormaliza. Sem contar que tem que usar uma série de outras ferramentas junto com ele para você atingir o resultado que você deseja. No HBase, vocês precisam conhecer muito bem o caminho de leitura e escrita. Sim. É possível? Mas não é o melhor caminho. É um inferno fazer. Então, esses daqui são as situações em que o CUDO é indicado para trabalhar com dados em séries temporais, analítico em dados de máquinas que podem vir em eventos muito rápido e que podem alterar de estado, e um reporte online, onde vocês querem fazer um relatório, saber nesse exato momento, nos meus PDVs, quantas vendas eu já fiz, qual o valor total obtido até agora. São coisas que vêm em streams. Isso é um caso muito legal, porque a gente, assim, o que a gente está falando aqui, a gente tem vários casos de uso já. Inclusive, nessa questão aqui de dados de séries temporais e analítico em dados de máquina, pausa aí o vídeo, porque eu vou ter que falar umas coisas aqui, então não... Tô brincando. O que acontece? Um dos nossos grandes clientes em relação a dados de séries temporais e fazer análise analítica em dados de máquina justamente para a melhora da sua produção e coisas do tipo, é a marca da maçã. Acho que todo mundo já entendeu já, né? Qual que é a marca da maçã. Eles utilizam bastante também, dentro do seu ambiente, eles utilizam o CUDO justamente para fazer todas essas análises de QA e coisas do tipo para poder... para poder fornecer informações para os clientes e poder trabalhar com os clientes da melhor forma possível. Aí. Então, o CUDO, embora ele seja novo, ele já vem sendo bastante utilizado em produção justamente para esses 3 elementos aí. Então, o que acontece? Qual que é a melhor forma aí de utilização juntamente com o ecossistema Hadoop? Porque de nada adianta, a gente desenvolver uma ferramenta e ela não tem integração com o ecossistema Hadoop. Então, as melhores formas, se você quer desenvolver uma aplicação para processamento de dados em stream, em CUDO, então, utilize o Spark, certo? Faça a dobradinha aí, Spark mais CUDO, que é um padrão aberto hoje para processamento em stream. Eficaz em automação de processo de decisão em machine learning, justamente por causa das APIs que são integradas dentro do ecossistema do Spark aí. E com isso eu consigo gerar dados de séries temporais e fazer analítico usando predições e outros métodos de aprendizagem de máquina. E também utilizo, como o Cláudio mesmo falou, quando eu quero fazer um BI de alta performance e usar comando SQL, uma interface SQL, acabo utilizando o Impala. O analítico que a gente sempre costuma trabalhar com dados do passado. Os dados aqui do passado podem ser de 5 minutos. Então, o tempo, o delay que a gente está tendo agora não precisa ser necessariamente mais de um dia. Vocês podem diminuir esse intervalo e ter insights mais interessantes agora, né? Porque você não fica restrito ao passado de um dia. Agora você fica restrito a 1 minuto, 2 minutos.
Até o que é engraçado é o caso de uso que a gente vai falar aqui, vai mostrar para vocês por cima. É um caso de uso real, que a gente realmente implementou. Deixa eu ver se eles estão aqui. Não, não estão. Não estão, então a gente pode falar. Mas o que acontece? É um caso de uso real em onde a gente reduziu drasticamente. E, detalhe, era apenas uma prova de conceito. A gente colocou lá o projeto como prova de conceito. O cliente, depois que avaliou o desenvolvimento e tal, falou, não, vocês não vão tirar isso daqui, não. Aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, esse é um cluster que não deve ser produtivo, é prova de conceito, tá? A gente tem que otimizar, tem que fazer um monte de coisa. Não, tá funcionando e vai ficar assim, não vai tirar daqui, não. Se tirar, você mata o meu negócio agora. Porque a redução foi tão drástica. Qual que era o tempo? Eu não lembro o tempo original. Demorava um mês, agora fazem... Em questão de minutos, 5 minutos. O que demorava um mês, hoje eles fazem questão de minutos, isso com uma prova de conceito. E hoje é possível, então, eles tirarem esses relatórios que eles precisavam, eles demoravam muito. Agora, com essa automatização, eles conseguem tirar 5 minutos. O que eles estavam tendo problema é que estava dando falso positivo, porque o intervalo de tempo era tão pequeno que não era o suficiente. Eles tinham que esperar pelo menos um pouquinho mais, uns 10 minutos. Tá? Mas então essa é a vantagem de vocês conseguirem trabalhar com o CUDO. Vocês conseguem gerar um relatório online. E quando eu falo, quando a gente fala realmente é crítico, imagina que vamos falar, uma grande cadeia de suprimentos, e você está ali na boca do caixa, você faz essa análise de tempo real. Você vai fazer a sua compra, você faz análise de tempos reais em... Oi? Ah! Tá. E você consegue fazer essa análise em tempo real ali na boca do caixa, entendeu? Então, justamente, qual que é o conceito aí do CUDO? Hoje eu não vou ter o processo de uma forma salva, mas vou distribuir, né? Vou distribuir o CUDO geral aí. Então, essa é a ideia, grande ideia do CUDO. Desculpe a piadinha, mas a ideia é o seguinte, para vocês terem uma alta disponibilidade, né, e confiabilidade, você tem que distribuir os dados. Então, quando você lembrar da Bruna Surfistinha, o CUDO é o que ele faz, ele distribui também os dados. Então podemos falar que distribuímos o CUDO da Bruna Zona. Tá. Não. Maneira aí. Verdade. Quer falar? Não. Bom, gente, o CUDO, ele tem esses componentes aqui. Você tem o master, que pode também estar em redundância, onde sempre tem um master e os followers, né, que eles seguem o master. Em caso de um desses componentes, um desses masters caírem. E vocês têm os tablets, que são os worknodes, onde cada um dos tablets, aqui, por exemplo, o tablet 1, ele tem um follower do tablet 2 em outro server, e que vai estar sempre replicando. Isso, então, garante a alta disponibilidade, né, e a confiabilidade, que caso uma dessa máquina falhar, a outra assume. Então, sempre usando aquele algoritmo de Raft consensus. Tá bom? E o que mais aqui? Bom, isso aqui é o que a gente falou já. O CUDO, então, foi desenhado para permitir acesso randômico e também permitir full scan. Então, é isso que ele permite. Ele tem um workload meio misto entre analítico e online, né, transacional. Não, pode. A arquitetura do CUDO. Todos os dados que são armazenados no CUDO é em forma colunar. Isso é muito aplicado em várias soluções de BI. Por que forma colunar é a mais adotada? Quando vocês estão fazendo análise dentro de uma tabela, vocês não costumam usar toda a linha. Então, é muito mais eficiente armazenar esses dados de forma colunar. Tá? Por quê? Você vai trabalhar só com um subset dessa tabela. Além disso, tem outra vantagem. Quando vocês trabalham de forma colunar, o que vai acontecer? As colunas vão armazenar sempre, o CUDO ele trabalha com um dado bem tipado. E a variação desses dados nessa coluna não é muito. Então, quando não tem tanta variação assim, é possível compactar. Então, a taxa de compactação dentro do CUDO é muito alta. Tudo bem? E como eles trabalham com dados bem tipados, eu posso escolher qualquer tipo de codec para fazer a compactação de forma mais eficiente. Bom, mais aqui. E como é que vocês podem fazer acesso e ingestão de dados no CUDO? Usando propriamente o Scoop, ou o Flume com Spark, ou usando Spark SQL. Passa, que já tem 5 minutos. Critérios de um bom design
numa tabela em CUDO, gente. É aí que vocês precisam entender como é que faz para preparar essa tabela. Primeiro, a escolha da chave primária. Sim, esse é fator assim totalmente importante, é o que faz muita diferença no CUDO. Tudo é... Como é que as tabelas são divididas? É baseado na chave. As partições são criadas conforme a definição da chave e o tipo de particionamento que você quer fazer. Por exemplo, aqui eu tenho uma forma onde eu coloco os dados em séries, que é esse aqui, é US, este, não sei, AppServe, e aqui é o time. Ou time e o series. Tá bom? A forma como você escolhe a chave é que pode modificar como esses dados serão distribuídos na tabela. Então, olha só a diferença quando eu faço um select aqui. Quando vocês usam um select e colocam where, o que acontece aqui no primeiro aqui? Se vocês usam series, o full scan ele fica só numa pequena parte, né? Ele não precisa fazer um scan em toda a partição. Enquanto que aqui eu posso trabalhar numa outra... Eu tenho que trabalhar com toda a partição e escolhendo todos os dados que não precisariam. Isso. Acho que a gente só vai ter que passar um pouco rápido, vou ter que infelizmente, passar um pouquinho rápido. Então, quando você coloca para o range de tempo, isso aqui ó, são as partições, o que você vai ter? Se as inserções são pelo tempo, todas as últimas inserções vão ser na última partição. Isso é ruim. Por quê? Alguém consegue imaginar? Sobrecarrega uma única máquina. A partição vai estar numa uma única máquina. Então, é o que a gente chama de hotspot. Então, sim, esse é um problema. Quando eu faço por range de tempo, todas as inserções vão para a última partição, só que eu tenho uma vantagem. Ó. Um big scan, ou seja, uma varredura de um longo período de tempo, tem uma vantagem. Eu consigo trabalhar com várias partições e paralelizar essa leitura. Então, na hora de recuperar os dados, o CUDO é muito bom. O CUDO penaliza um pouco a gravação, mas em benefício de leitura ele é muito mais rápido. Sim. Agora uma outra, por range de séries. As inserções são distribuídas entre as partições. Tá legal? Porque eu vou colocando todos os dados range, ó, são os dados que eu vou fazendo inserções distribuídas. Eu não vou ter o problema de hotspot. Só que os scans ocorrem sobre uma única partição. Isso aqui é uma vantagem na hora de eu fazer a leitura. Né? Se eu fizer o scan aqui só pelas séries, eu consigo ler. Agora, e quando eu tenho o particionamento por range de série? Dependendo de como está a distribuição desses dados, o particionamento pode se tornar desbalanceado. Algumas máquinas vão ter dados mais do que os outros. Então, isso é um o que também pode gerar um hotspot. Que pode gerar um hotspot, resultando em hotspot também. Por hash de séries, insert. Isso aqui também tem, ó, distribuição, as inserções são distribuídas entre as partições, usando as hashes de séries. E quando eu faço scan, é sobre uma única partição. Então, com o tempo, as partições crescem com o tempo, né? Se eu usar o hash. E o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que essas partições não vão caber numa única máquina e vai ter que ser feito um split entre outra máquina de uma partição. Então, vocês vão começar a ter um problema de scan entre duas máquinas que para uma única partição. Sim. Bom, aí que tem uma sacada do CUDO. Você não precisa escolher um único tipo de particionamento. Vocês podem compor esse particionamento. Aqui você pode fazer por hash de séries e pelo time. Então, o que você tem? Tem um big scan entre intervalo grande de tempo, onde você pode seguir aqui, ó. Que sempre vai ser paralelizado. Né? Que vai ser sempre paralelizado. E as inserções podem ser distribuídas entre as partições no último range do tempo, que é legal. Ele vai indo e distribui entre essas máquinas. Então, uma ideia boa se vocês usarem uma composição de particionamento para você distribuir bem esses dados e obter o melhor dos dois mundos. Mas não é tão simples fazer assim, pensar, né? Mas ele permite isso. E quais são os benefícios do CUDO? Ele simplifica bastante a arquitetura de solução. Na arquitetura Lambda, se vocês tentam fazer isso com o HBase, a dificuldade de montar a estrutura do HBase é que vocês têm que desnormalizar esse banco, deixar os dados mais agregados. E aí, na hora de fazer a leitura, é mais complicado. E, principalmente,
se você tiver que fazer um outro tipo de consulta. Se você vai fazer um outro tipo de consulta, o que vai acontecer? Você vai ter que reestruturar seu banco de novo. Então, é complicado fazer com a HBase. É possível? É, só que ela é mais complicada. Então, esse aqui foi um exemplo de solução que eu criei no cliente. Sem CUDO. Sem o CUDO. Tentei fazer, falar a verdade. Por sorte, eles aceitaram o CUDO. Não meu, da Cloudera aqui, né, que eu coloquei. A ideia é que ele fosse feito uma extração de tempo em tempo do banco de dados, mandar para o Spark, onde ele teria regras de negócio, e fazer dentro do HBase uma conciliação dos dados, que estava vindo de fontes diferentes, para verificar se estavam consistentes esses dados. Ou seja, uma característica totalmente analítica direta, ali em real time. E que o usuário teria um dashboard construído em uma aplicação Java, fazendo consulta pelo Impala no JDBC. O complicado é que isso aqui é difícil de obter, porque se vocês precisam fazer agregação no HBase, você mata a solução. Por isso você tem que saber desenhar a aplicação com o HBase. E toda hora eles estavam mudando o tipo de query, quais indicadores eles queriam, e estava me deixando louco. Sim. Mas foi como a gente disse, isso é possível? É. Inclusive é o que muita gente utiliza ainda hoje em dia. Muita. O que simplifica agora? No lugar disso aqui, ó, isso aí é exatamente uma arquitetura lambda, onde vocês têm duas camadas. Uma é a camada rápida, onde ele tem que receber todos os dados rápidos, e a outra camada é embed, onde ele vai agregando esses dados, deixando os dados estruturados para um analítico tradicional. E a camada de service é a que a gente usa com o Cloudera Impala. Passa aí rápido, só uma. Tá. Bom, passa rápido. Passa isso aí é só. É o que eu já falei. Só para o que ele já falou. A aplicação. Tá. E aí posso só mostrar isso aqui só para mostrar como ficou a. Bom, com essa solução aqui do CUDO, ele trabalha com tabelas, ficou mais simples. Por quê? Eu só coloquei uma tabela como qualquer solução tradicional e coloquei o Impala com o conector JDBC, e o desenvolvedor aqui do dashboard fez o acesso ao banco como se fosse um banco tradicional, fazendo as queries e a agregação que ele precisava em cada tipo de indicador que ele queria. Sim. Tá? Alguma coisa aí? Não, acho que não. Pode passar. Isso aí é só para quem estiver interessado em trabalhar com CUDO, por onde começar, documentações e coisas do tipo. Vocês vão compartilhar a apresentação de vocês, né? Sim, compartilhamos. Pode passar. Eu acho que é isso. A gente só teve que passar aqui o final meio rápido, mas agora eu acho que na sessão de perguntas, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar para a gente. Pessoal, alguma pergunta? Eu só vou pedir a vocês, primeiro aqui na frente, a gente vai fazer três perguntas, 4 no máximo. Falar bem alto no microfone, porque esse microfone ele está funcionando só muito de perto. Agora. Com relação ao deploy, pode ser feito em qualquer serviço de nuvem? Sim. Sim, tranquilamente. Em Amazon, depende. O que você está chamando de deploy? Você fala a instalação do CUDO em si, ela pode ser instalada em qualquer sistema da Azure, ou Amazon, ou Google Cloud, é isso que você está me perguntando? Não, sim, perfeitamente. Eu vou pensar. Boa tarde, obrigado. Muito boa apresentação. Opa. Eu poderia optar, é uma pergunta provocativa, tá? Eu poderia optar por CUDO no BI tradicional? Não. Não. A gente tem o Impala. O CUDO ele é o storage. É uma situação onde você está precisando receber um stream de dados e você quer esses dados o mais rápido possível e disponibilizar para o analítico. Mas vou te dar a resposta que você quer. Não, mas é o nosso futuro. Provável. Inclusive, isso é uma coisa que está em roadmap e a gente pensa em ir para essa linha. Aqui, ele já está, né? Que com o Impala já rodando, ele consegue trabalhar já com o BI analítico tradicional. O que faltava era a capacidade de trabalhar com esses dados rápidos,
que antes não era possível, né? Porque no Impala eu tenho que pegar esses dados, agregar esses dados por um tempo e armazenar no Impala. Já com o CUDA ele pode estar disponível já pronto para o analítico junto com outros dados também, dados históricos. A minha dúvida é mais se existe alguma opção de utilizar o CUDO como serviço na cloud. Acho que é a mesma pergunta que o José fez. Assim, só para entender, qual que é a sua dúvida? Como assim? Como por assim? exemplo, ele é vendido como serviço. Só ele, isolado. Só ele? Sim, é possível. Por causa que ele é isolado do ADFS. Você consegue montar um cluster de CUDO e serviço. Porque, não sei se ficou muito claro, acho que a gente passou muito rápido por cima disso. Como que funciona? Se você for ver a estrutura de armazenamento do CUDO, assim, em teoria, ela é muito parecida com a estrutura de armazenamento do ADFS. Você tem os data nodes e você tem os name nodes. Os data nodes definem onde são os tablets serão distribuídos e os name nodes serão onde vai ser controlado, que seria o tablet server e os tablets workers. Mas a arquitetura é mais ou menos a mesma, meio semelhante. Sobre o que você falou agora, os name nodes, você concorre com os tablets nodes, concorrem com os name nodes? Não, name node você diz os data nodes. Você vai ter um servidor separado só para o CUDO. O ideal é que você tenha um cluster de CUDO separado. Sim, se você for montar uma... Só para o CUDO. Só que o gerenciamento é único. Você faz em uma única ponta. Tá bom. Uma dúvida sobre o case que você apresentou. Vocês disseram que tem 2 filas de Kafka alimentando o CUDO. É possível ter algum problema se 2 mensagens forem inserir no mesmo registro lá no CUDO, ele der algum problema, sei lá, de lock, alguma coisa do tipo? Lock? Não, no caso do CUDO não tem esse problema, porque ele é transacional por linha. Tá, e se 2 mensagens do CUDO chegar no mesmo momento, ele pode dar algum problema de corromper algum dado? Não. Não, ele sabe como separar isso justamente por causa do Bloom Filter. O Bloom Filter garante que esse separamento será feito. Tá, outra dúvida. Se eu fizer uma query que não pegue na key, ele vai fazer um full scan no CUDO? Então, aí é que você precisa entender. O Bloom Filter, ele serve para verificar se ele vai ler aquela partição ou não. O Bloom Filter é uma estrutura que você coloca no vetor e qualquer valor que você insere lá dentro da partição fica registrado nessa matriz, nesse vetor. Então, esse vetor é sempre consultado antes se aquele valor pode estar naquela partição. Se ele der negativo, significa que não está. Mas se der positivo, significa que é possível, ele está lá, então ele vai fazer o full scan. Sim. Então, ele é bem inteligente a respeito do full scan. Ele vai validar se precisa fazer o full scan naquela partição. Entendeu? Nada. Pensando dentro da arquitetura Lambda aí, na parte do batch, tá, o CUDO seria uma boa alternativa, por exemplo, que a gente tem lá uma arquitetura no qual o dado tabular, né, a gente usa, por exemplo, com Hive. Tá? Uhum. Ele seria uma boa alternativa para isso. Eu sei que o Hive, né, a gente utiliza o HDFS, tudo, né, nessa arquitetura, e aí é uma outra arquitetura que não está baseada no HDFS. Entendi que tem uma performance melhor, e etc., e até pela replicação dos nodos. O que vocês acham disso? Isso varia de ambiente para ambiente. Então, não adianta também falar que o CUDO seria a solução de todos os problemas do mundo, porque eu ia estar mentindo aqui. No caso, depende muito, você tem que fazer algumas questões aí no seu ambiente para poder avaliar se a melhor solução seria mesmo com CUDO ou se seria, por exemplo, montar um cluster de Impala, fazendo consulta direto no HDFS para fazer esse tipo de consulta para poder melhorar a sua operação, entendeu? Então, não tem como eu dar uma resposta exata, sendo que eu não conheço o seu ambiente, entendeu? É muito perigoso. É perigoso, mas assim, o caminho que você tem que usar para avaliar você vai ter dados que vão vir em stream rápido e que ele pode mudar de estado de uma hora para outra e você precisa atualizar esses dados? Não. É batch? Então esquece, não precisa de CUDO. Não precisa. Pessoal, então muito obrigado, Alan e Cláudio. Muito obrigado.